Vamos abrir as portas do nosso consultório jurídico. Vamos falar sobre direitos do consumidor. A quem podemos reclamar em caso de dúvida, o que fazer quando compramos um produto com defeito, qual é o prazo para a troca de um artigo. O solicitador Rafael Parreira vai responder a estas e outras questões. Aliás, se tiver alguma dúvida sobre este assunto, ligue 910-106-359. Um aplauso para o Rafael. Bem-vindo, Rafael. Não se faz. Acha que isto se faz? Eu acho um bocado feio, não é? Não, é péssimo. Estou aqui Aliás, sentado, para olha, olhar. mas está convidado para lanchar connosco a seguir ao E se programa. não estivesse, está bem? fazia. E se não tivesse, fazia. Isso também faz muito bem. Quando falamos de direito do consumidor, parece assim uma coisa muito institucional, mas na verdade estamos a falar do direito de todos nós cada vez que fazemos uma compra, não é? Sim, é verdade. É algo do dia-a-dia. Não há dia nenhum que nós passemos sem fazer uma compra na qualidade de consumidores. Certo. Basta uma coisa tão simples como comprar um café numa máquina automática, Nem por mais. exemplo. Certo. Um exemplo clássico, vamos a uma máquina automática, temos que ter as informações do vendedor, os contactos, vamos imaginar que colocamos uma moeda e a moeda fica presa. Temos que contactar alguém. A lei até isso prevê que tem que estar indicado quem contactar, quem é que é responsável por nos devolver aquele valor. Isso é direito do consumidor. E depois temos as questões mais elaboradas, a compra de um carro, a compra de uma casa, Certo. a compra de roupa online, a compra de roupa presencialmente. Tudo isso são situações de direito do consumo. E há uma série de regras legais que nos protegem de alguma forma e que nos permitem defender a nossa posição. E é preciso conhecer os direitos que temos. Ora bem, então vamos começar aqui por partes. Como é que o consumidor se pode proteger de constantes atropelos aos seus direitos? O primeiro passo é a informação, definitivamente. Acho que aquilo que estamos aqui a fazer é logo um dos passos de gigante para conseguir perceber o que é que o consumidor tem que fazer. Certo. Há sempre a possibilidade de pedir o esclarecimento ao próprio profissional. Depende do tipo de compra em questão. Há sempre aqueles clichês no direito do consumidor. Por exemplo, comprar um carro e negociar a garantia com o vendedor é algo que podemos fazer, mas o limite mínimo são 18 meses se for um carro usado e 3 anos se for um carro novo. Há muito aquela ideia de que pode ser vendida a garantia quando é vendido um carro. Isso não é verdade. A lei prevê, quando é um profissional a vender a um consumidor, existe a garantia. Quando compramos online, é garantido que temos 14 dias para poder devolver o produto. O prazo pode ser maior, mas mesmo quando compramos numa pequena loja, numa rede social, no Instagram, no Facebook, algo do género, mesmo nessas situações continuamos a ter esse direito. E estes são apenas alguns clichês. E depois, pontualmente, temos que procurar ter o máximo de informação sobre aquilo que estamos a comprar. Olha, então vamos aqui a uma coisa básica que isto se reparar, espoleta sempre conversa, não é? Se veio para a mesa, não pago porque eu não pedi, etc. Nós somos obrigados ou não a pagar as entradas de um restaurante quando nos sentamos num restaurante e não as pedimos e elas já estão na mesa? Não, não somos obrigados a pagá-las. Mas podemos comê-las sem pagar? Isso não. Claro que... Oh, Fábio, tu, por amor de Deus, quando abris um restaurante, tu não ponhas lá as entradas, está bem, que ainda te vai correr mal, não faças isso. É um facto que nós não somos obrigados a pagar por algo que não pedimos. Agora, a partir do momento que nós consumimos, estamos a consentir na compra daquele produto. Neste caso, um produto alimentar. Agora, o que é certo é que se veio para a mesa e nós não tocámos, normalmente vem com aquela películazinha aderente por cima, não retirem. Se não querem comer de todo, não retirem. E confirmar sempre na fatura final se consta ou não. Claro. As letras miudinhas dos contratos, aquelas que ninguém lê, bem, e eu mesmo quisesse ler só se fosse lupa, não é? Já não se vê assim tão bem ao perto, não é verdade? Boas notícias. Houve uma alteração à lei recentemente, há uns 2 anos, que obriga a que a letra mínima, o tamanho mínimo de uma letra num contrato, seja tamanho 11. Ah, pois, antes era para aí 6. Pois, e acontecia demasiadas vezes, precisamente com o objetivo de ludibriar o consumidor, e agora o tamanho mínimo é o 11, não podem existir cláusulas depois da assinatura do consumidor, também é algo que as pessoas desconhecem, portanto, tudo o que seja contrato está antes da assinatura, isso também é importante. E as letras miudinhas convém nós lermos, porque as letras miudinhas de hoje em dia já não estão no contrato, estão online. Quando nós colocamos aquela cruzinha a dizer que aceito os termos e condições, essas são as letras miudinhas que nós não lemos, porque achamos que é tudo igual e clicamos em aceitar e depois logo se vê. Muito bem. Agora, o que é que podemos fazer quando adquirimos um produto e percebemos depois que ele tem um defeito? Há várias possibilidades. A primeira é, obviamente, contactar o vendedor. Nós vamos ter uma série de direitos naquela sequência. A primeira é a reparação do produto. O profissional vai ter 30 dias para fazer essa reparação. Caso não seja feita a reparação, temos direito à devolução do dinheiro. Podemos também optar por ficar com o produto com o defeito que tem e ser-nos devolvida uma parte do dinheiro. É aquilo que se chama a redução adequada do preço.
mas desde 2021 ou neste caso desde o início de 2022, sempre que o defeito do produto é detectado nos primeiros 30 dias, nós podemos pedir imediatamente a devolução do dinheiro em vez de ter que aguardar pela eventual reparação. Mas, e qual é o prazo? Porque esta questão dos prazos também, ainda há bocado falámos sobre os carros, 1 ano e meio ou 3 anos, caso seja novo. Sim. Mas qual é o prazo de garantia de um vestido, um carro? Ok, Pode ser até uma casa. Ok, uma casa é Sendo diferente. que hoje em dia, como é que uma pessoa compra uma casa? Claro, numa casa é diferente. Temos os elementos estruturais da casa e aqueles elementos decorativos. Esses decorativos têm uma garantia de 5 anos, os estruturais têm uma garantia de 10 anos. No caso dos bens móveis, por exemplo, um vestido, a garantia são 3 anos. O que é que acontece na prática? Como é que daqui a 1 ano e meio ou 2 anos nós vamos confirmar que aquele vestido, aquela perda de cor, aquele fio, é um defeito de fabrico e não resultado da utilização? Uso ou mal lavado. Claro, isso é fácil de aferir num telemóvel, num computador, num carro. Tudo o que sejam peças de desgaste, como a roupa, é impossível chegar a essa conclusão. Naturalmente, sim. Agora também lhe pergunto, se eu comprar um carro usado, nós já falámos sobre isto, mas é importante falar sobre isto porque a maior parte das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas compra carros usados, não é? Portanto, o mais recentes possível, mas usados. Muitas vezes o prazo é curto, ou seja, não é esse ano e meio. Tem de ser 1 ano e meio, isso é garantido. Se é um bem Portanto, usado... não é legal. Não é legal ser menos do que isso. A garantia são 3 anos, esse é o ponto de partida. E nos bens usados pode ser negociada para 18 meses. Tanto que quem consultar qualquer site de vendas de automóveis vai verificar que as garantias passaram todas para 18 meses, ou na sua generalidade passou para 18 meses. É possível nós termos aquilo que se chama uma garantia voluntária, que é o próprio vendedor oferecer uma garantia superior à legalmente obrigatória, quase como uma cortesia comercial. Mas, no mínimo, 18 meses têm de ser garantidos. Ok. Em função do tipo de carro. Se compramos um carro com 15 anos e 200 mil quilómetros, é diferente de comprar um carro com 1 ano e 5 mil quilómetros, Claro. como é óbvio. Temos que perceber Exatamente. que há defeitos que não são propriamente defeitos de fabrico, Claro. que se vão É detectar da ao longo do idade. tempo. Claro, é normal. É o PDI, também É, chega aos exatamente, carros, não é só às exatamente. pessoas, não pensem. Ora, muito bem, nós temos a primeira chamada, à medida que vamos conversando, vamos tentando perceber se há espaço para irmos pondo outras dúvidas, mas acredito que os telespectadores tenham as dúvidas que chegam a todas as pessoas. Maria Manuela liga-nos de Setúbal. Boa tarde. Boa tarde, Tânia. Muito boa Estou a tarde. ouvi-la perfeitamente. Ai, que bom, fico muito satisfeita Oi, com isso. Está muito linda. Obrigada, obrigada. Minha querida, qual é a dúvida que gostava de colocar? A dúvida foi o seguinte. Nós comprámos através da televisão, da galeria, mais concretamente, aquele sofá que faz massagens e que faz. E em que eles dizem que é de pele genuína. E de pele genuína não tem absolutamente nada. Está-se a desfazer. Certo. Eu, por acaso, liguei para a galeria, eles não me deram qualquer resposta. Nesse dia até liguei para a DECO, porque nós temos, portanto, somos os clientes, vamos lá, da DECO. Mas não consegui falar. Eu acho que também já estou fora o artigo já também tem mais de 3 anos de compra, não tenho a certeza. Ok. E é uma vergonha eles continuarem a publicitar um artigo de uma forma que não está correta. Era só esta a questão que eu queria pôr, se tem hipóteses de alguma coisa, mas o que me custa é o engano em relação à publicidade. Claro, eu compreendo perfeitamente, Maria Manuela. A má notícia é que, de facto, se já passaram mais de 3 anos sobre a compra, não vai conseguir ter a devolução do seu dinheiro, o que pagou, a totalidade que pagou. Se, por acaso, tivesse decorrido menos do que esse prazo, podia pedir imediatamente a devolução do dinheiro, porque nem sequer estamos aqui a falar de uma questão de defeito de fabrico. Nem sequer corresponde àquilo que são as características anunciadas. Exatamente. Agora, o que é que pode fazer, embora isso não seja tão simples quanto isso? Pode apresentar uma reclamação no livro de reclamações. Pode apresentar A quem? no livro de A quem? reclamações. Olha, se procurar no livro de reclamações online, basta escrever livro de reclamacões.pt. Creio que é assim o site. E consegue encontrar a identificação desta empresa nesse website e apresentar a sua reclamação. Ou pode diretamente fazer a queixa à ASAI. Atenção que o objetivo aqui é único e exclusivamente apresentar uma queixa por um comportamento comercial inadequado. Claro que se vai ter este tipo de comportamento, de denúncia deste comportamento,
pode tentar negociar a devolução, nem que seja de uma parte do dinheiro com esta empresa, que era aquilo que eu faria de imediato, que é, eu de facto já não tenho o direito a pedir a devolução, porque já passou demasiado tempo, mas vou ainda assim, por uma questão de cortesia, era o mínimo que a empresa podia fazer e, portanto, é o que eu aconselho a fazer, é por escrito comunicar com a empresa. Eu liguei até para quando eles passaram novamente o anúncio, eu liguei... A fingir que ia comprar. Diga? Ligou para o número que eles disponibilizavam, não é? Exato, que eles estavam lá, exato, mas não houve qualquer indicação. Resposta. Eu disse que ia ligar à DECO para tentar resolver o assunto, mas não houve da parte deles qualquer indicação. Maria Manuela, olha, sigam os conselhos do Rafael Parreira. Vou só para uma questão de achar que as pessoas não devem ser enganadas. Concordamos todos aí, sem dúvida. Muito obrigada e um grande beijinho para si. Obrigado, Maria Manuela. Beijinhos, obrigada. Obrigada. E feliz programa. Obrigada, muito obrigada. É a nossa bandeira quase, ter um programa feliz, por acaso. Portanto, fico muito satisfeita com este elogio. Bom, julgo que temos outra chamada, entretanto, em espera. Fátima Batista, que nos liga de São Domingos de Rana. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Fátima. Pode colocar a sua dúvida, por favor. A minha dúvida é o seguinte, Tânia. Em 2019, ainda na questão das agências de viagens e das viagens, eu fiz, portanto, uma reserva de uma viagem que seria realizada em março de 2020. Acontece que, por força das circunstâncias, a viagem não se realizou, como não se realizaram muitas. Posteriormente, pedi o reembolso à empresa com a qual tinha contratado o serviço, que me foi disponibilizado, foram-me enviados uns vouchers. Os vouchers nunca, portanto, não os utilizei. Posteriormente, pedi o reembolso do dinheiro. A empresa em questão disse-me que não tinham disponibilidade financeira para fazer o reembolso. Posteriormente, eu ouvi dizer que, através do Fundo de Turismo, de um departamento qualquer do turismo, que podíamos pedir também o reembolso desse valor. Fiz, portanto, preenchi um documento online, fiz um pagamento de 10 euros para poder avançar com... Portanto, para solicitar a devolução desse apoio que o turismo disponibilizou, só que até esta data eu não vi nem os 552 euros que dei para a reserva, nem os 10 euros e não vejo, portanto, não sei se hei de dar o valor que tinha entregue como perdido ou se poderei continuar a manter a esperança de algum dia reviver esse dinheiro. A empresa creio que ainda está a funcionar, mas eu já tenho ligado e não me atendem ao telefone. Ok. O que é que se poderá fazer, portanto, numa situação destas? O que é que eu poderei avançar mais? Julgo que deve haver mais pessoas na mesma situação ainda. Fátima, boa tarde. Relativamente à questão do turismo, eu confesso que desconheço essa solução, mas a dica é clara. Contacte o Turismo de Portugal para perceber o que é que se passa, se existe ou não essa possibilidade de devolução. Pode até, porque está-me a dizer que pagou 10 euros para provavelmente o assunto ser analisado. Pode acontecer que o assunto tenha sido analisado e não lhe tenha sido deferido essa devolução. Agora, alguém tem que lhe devolver de alguma forma ou compensá-la de alguma forma e quem tem que se responsabilizar aqui é a empresa. Deve ter em conta que a empresa lhe disponibilizou os vouchers. Eu não sei, no momento da compra, quais eram as condições da empresa para casos de força maior, nomeadamente a pandemia. Mas é muito provável que nessa altura lhe tenha sido informada de que, em caso de força maior, seria substituída a viagem por um voucher para uma viagem de igual valor. Se assim for, não vai conseguir grande coisa neste aspecto. Por isso, conselho que eu lhe dou, contacte a empresa para perceber se lhe oferece alguma solução, que não acredito, e contacte o Turismo de Portugal para perceber que tipo de apoio é que está aqui em causa. Eu confesso-lhe que desconheço esse tipo de apoio, mas à partida não me parece que vá conseguir recuperar o dinheiro. O que não quer dizer que a empresa, se está a funcionar, não lhe dê um novo voucher para gastar, tendo em conta que não gastou os anteriores. Claro. É assim, eu não me importava nada de fazer outra viagem para utilizar aquele valor. Pronto. Quanto ao Fundo de Turismo, um compadre meu que também tinha a mesma viagem programada já mandou um e-mail
pronto, para pedir mais informações, mais esclarecimentos e não lhe responderam Pois. ao e-mail. Portanto, vou então tentar junto da empresa que eu julgo que está a funcionar. Ok. É o Ok, conceito muito do- obrigada, Obrigado, Tânia. Um Fátima. resto de bom Obrigada. programa. Boa tarde. Beijinhos, muito obrigada, Fátima. Sorte para nós para amanhã. Para amanhã. Para o Sporting. Oh, minha querida, credo, então... Estava a ver que vai acontecer alguma coisa que eu não sabia. Até eu já vim de tão verde hoje e bonito tudo. hoje. Pois é, se eu Está soubesse tão tinha bonito. vestido esta camisa amanhã. Pois era. Olha, mas vamos ter Ok. sorte com certeza. Pronto, Tá um bem. beijinho muito grande e muito Ok, obrigada. beijinho, Obrigada, tá, Obrigado, obrigada. Fátima. Obrigada, boa tarde. Ora, muito bem. Para terminar a nossa conversa, já só temos pouco tempo e não conseguimos fazer Claro. mais chamadas, mas há aqui a questão das compras online, porque cada vez mais são uma situação, desde a pandemia passaram a ser uma realidade, mesmo para quem Verdade. não as fazia passou a fazê-las, e há sempre muitas dúvidas. Olha, eu própria encomendei uma bola há 3 meses para o meu filho que fazia manobras super mega rápidas e nunca chegou bola nenhuma e paguei-a. E já pediu devolução? Já. E não devolveram na mesma. Pronto. Pois. Mas depois falamos sobre isso, que nós estamos aqui Claro a falar que sim, sobre claro isso. que sim. Estamos a falar sobre compras online, efetivamente, Claro. às vezes não correm bem. Claro. Demasiadas vezes não correm bem. Há várias E às razões. vezes vêm da China, não é? Portanto, também não é fácil. Pronto, quando nós temos um comércio internacional, quando temos uma empresa que vende internacionalmente, se vende para Portugal, para o público português, com pontos de contacto em Portugal, claramente está sujeito às regras portuguesas. Isso é garantido. Portanto, mesmo esse tipo de situações, não vamos dizer qual é a empresa, mas que ambos Claro. sabemos, sim, estão sujeitas às regras portuguesas e da Comunidade Europeia. O que é que acontece na maioria das compras online? Ou o produto não é exatamente aquilo que nós queríamos, ou o produto traz efetivamente defeito, ou o produto chega tarde, ou há uma cobrança adicional de algo, ou quando tentamos devolver é difícil de devolver. Regra simples. Se não gostamos do produto, temos 14 dias para comunicar que queremos devolver. Não é devolver, é 14 dias para dizer eu quero devolver o produto. Ok. E depois tenho mais 14 para enviar o produto. Se a empresa não assumir a responsabilidade de recolher o produto, somos nós que temos que suportar esses custos. Isto também é importante. A grande maioria das empresas oferece essa solução como cortesia comercial, mas não é uma obrigação da empresa. E, quando comunicamos a intenção de devolver o produto, a empresa tem 15 dias para nos devolver o dinheiro. Muitas empresas incumprem. Qual é a consequência? Tem que devolver o dinheiro em dobro. Ok. Eu já tentei. Não recebi em dobro. Também eram 17 euros, passava para 34. Obviamente não me chateei por esse valor. Mas Muito bem. tentei Mas são saber. estas as regras, São não é? estas as regras. Bom, aí em casa, se tiver dúvidas, é claro que esta parceria que temos com os nossos solicitadores é extraordinária, é fundamental. Abrimos aqui também um canal aberto para que possa pôr as suas dúvidas, mas há casos específicos que devem sempre ser debatidos olhos nos olhos. Tem aqui o Instagram da Ordem dos Solicitadores, tem também o site. Não tem nada que saber, portanto vai até ao site e procura o solicitador que estará mais perto da sua área.